Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos sentar, por favor. Graças a Deus pela sua vida, por estar aqui. Pastor Agostinho, prazer recebê-lo. Pastora Dani, obrigado por estarem aqui. Vocês são daqui. Vocês não sabiam, hoje vocês estão sabendo. Vocês são daqui. Quantos querem recebê-los aqui? Olha, esse povo quando fala assim é verdade, viu? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto especial para nós. A semana que vem, dia 12 de setembro, completaria então 28 anos que a igreja tem trabalhado nesta forma, nas noites de quinta-feira. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral dia 6 de setembro. Foi numa sexta-feira de 1996. A igreja estava fechada, havia cultos meio que sistêmicos, haviam 7 pessoas naquela época na igreja. O que tinha de igreja quando funcionava, ela não estava totalmente fechada, mas estava parcialmente fechada. E os cultos aconteciam, alguns cultos quando tinham, meio de semana, não era aqui, era na Vila Maria, e nós tínhamos sido, Deus já tinha tratado, tinha falado uma série de questões, mas enfim, a ordenação aconteceu no dia 6 de setembro, que foi numa sexta-feira de 1996. Eu me lembro que para começar a cultuar, nós tivemos que fazer reparos na igreja, instalação elétrica, uma série de coisas para que naquela época nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho lá. Uma semana depois, dia 12, nós estávamos numa quinta-feira fazendo o nosso primeiro culto de ensino. E aí passaram-se 28 anos que terminou a semana retrasada. Vamos falar no número cheio, quase 28 anos, em que, de uma forma sistêmica, de uma forma priorizando o ensino da palavra, a igreja veio caminhando nesse sentido. Passaram-se pessoas, e na vida a gente tem que estar acostumado com isso. Formamos, instruiu, batismo, separação de obreiros, pessoas que já descansam no Senhor Jesus, pessoas que estão no Senhor, e nós caminhamos esse tempo todo. E Deus tem nos direcionado para um novo tempo. Nós estamos, a partir da semana que vem, começando a trabalhar. Nossos cultos passarão a ser as quartas-feiras aqui. Você vai receber material para você estar sabendo sobre isso a partir já da semana. Então, nossa igreja agora ela passa a ter os cultos quarta e domingo. E já a partir do mês que vem, alguns pequenos grupos já vão começar a funcionar. Já tenho conversado com algumas coisas, vou me reunir um pouco com os líderes, vamos trazer algumas coisas ainda para isso acontecer. Nós estamos caminhando, um ciclo está indo embora e um novo ciclo está chegando em nome de Jesus. E eu tenho certeza, os cultos de quarta-feira serão cultos voltados para oração, libertação, ministração, louvor, gratidão. Eu não tenho ainda, tem algumas coisas que eu tenho orado nesse sentido já há um tempo, mas eu me atreveria a dizer que talvez venha para as quartas-feiras como quartas cheias, cheias do poder de Deus. Nós vamos buscar ao Senhor, estaremos aqui, Deus vai operar. Mas 28 anos não são 28 dias, né, querido? É um tempo que a gente tem de estar servindo ao Senhor. E foram tempos difíceis, porque hoje a gente olha para cá, você vê aquele monitor ali dizendo que eu estou mais gordo, mas é mentira do monitor. Você, na época, a gente tinha data show, começou com data show, e não tinha instrumento direito, eram poucas coisas, microfone, um monte de dificuldade. Hoje a gente tem um monte de situações mais favoráveis para nós. Mas, nesse tempo todo, o centro de valorizar a palavra, buscar a palavra, ensinar a palavra, foi algo muito especial. Não posso dizer para você que não foi trabalhoso, porque é. Você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa buscar o Senhor, a direção. E culto é diferente de seminário, culto é diferente de um curso. É uma forma diferente de se ensinar a palavra de Deus. Cada culto tem a sua ação pragmática, e a gente sempre fica voltado para aquilo que o Espírito nos conduz. E nós tratamos muitas coisas nesses 28 anos.
Tem pessoas aqui que eram crianças quando nós começamos, hoje são senhores, senhoras, mães de filhos, pessoas que estão adultas, e quantas coisas aconteceram sobre isso aí. E Deus sempre nos direcionou, Deus sempre conduziu. Uma das eu tenho algumas coisas marcadas, porque na época a gente não tinha recursos ainda para isso aí. Até um tempo atrás eu ainda tinha a máquina de escrever pequenininha, que era do meu pai, que ele me emprestava, que era com ela que a gente fazia o material, datilografava ainda para algumas coisas, para estar apresentando à noite, auxiliando. Nem pensar em notebook, nem pensar em tablet, nada nesse sentido. Mas tem tanta coisa que aconteceu nesses 28 anos no culto de ensino, que eu sou suspeito para falar para você de tantas coisas que nós aprendemos aqui ou relembramos aqui. Um dos temas que nós tratamos aqui, que eu acho que é meio comum para todos, a série Cultura da Mesa. Quem se lembra? Não é? Quanta coisa boa Deus nos ensinou, tratou conosco, nos orientou, nos posicionou nesse sentido. E foram tantos esses estudos que Deus nos trouxe da palavra, reformas de Ezequias, vimos estudo de Jeremias por penúltimo, depois Provérbios e tantos outros. Eu não tenho lembrança, não sei se você lembra de alguma coisa. Quem lembra de algum tema aí, vai falando aí que tem abismos, outros da família nós tratamos também. Foram períodos assim, de semanas estudando alguns assuntos bíblicos, mas foram muitos, não dá para falar, né, agora, nem quis preparar isso aí, mas foram 28 anos, toda quinta-feira, dedicada a esta casa, mesmo no período em que eu estava em São Paulo, ao estudo da palavra. Então eu quero hoje agradecer a Deus, porque no meio de tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades, alguns irmãos não sabem, né? Nós já teve dias que nós tivemos que preparar estudo debaixo de como é que fala? Vela, porque tinha acabado a energia, tinha que estar escrevendo à mão. Alguns momentos, não tinha nem celular assim com lanterna como tem hoje, era lanterna comum, mão, naquelas pilhas Rayovac, segurando aqui, escrevendo para poder ler. Ainda estava na vida secular, então tinha que enfrentar a madrugada, deixar preparado para poder chegar no final do expediente, correndo, sair da unidade e estar com o material pronto. Então foram momentos assim especiais, e tudo isso eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro momento, querido, eu queria entregar ao Senhor esse tempo. Eu queria agradecer a Deus esse tempo, porque foi um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de fluir, um tempo em que Deus nos capacitou e nos orientou. Alguns já não estão conosco mais, outros estão fora da cidade, outros partiram para o Senhor, mas a palavra foi pregada em todo o tempo, pregada. Eu tenho para mim uma das lembranças que eu tenho do estudo das noites de quinta-feira. Pessoas que vieram para cá, haviam pessoas que não eram desta igreja e ainda não são, em que elas estavam com uma vida toda errada, viviam no pecado, mas eu não sei porque elas apareciam aqui nas noites de quintas-feiras. Eu comentava, eu achava estranho, porque essas pessoas entravam, sentavam, ouviam, terminava o culto e iam embora. Muito pouco a gente conseguia contato, e só depois de um ano e meio, 2 anos, é que elas nos procuraram e quiseram conversar e falaram quem elas eram, aonde elas estavam, e elas disseram assim: pastor, se eu abandonei a vida que eu estava, foi graças às noites de quinta-feira, pelo estudo da palavra. Eu fui abençoado, eu fui confrontado, eu renunciei a muitas coisas por causa disso. E não foi só um exemplo, não, foram vários exemplos de pessoas que, neste momento, pelo estudo da palavra, elas foram libertas, abandonaram vícios, abandonaram vidas de conduta errada. Alguns que largaram práticas que você não faz nem ideia, mas que o poder da palavra libertou a vida dessas pessoas. E eu quero entregar esse momento ao Senhor Jesus com você agora. Queria convidar você para ficar em pé, e uma palavra de agradecimento a Deus por esses 27 anos
e nem sei, foi 12 de setembro de 96, deu quase 28 anos, deu 27 anos, 11 meses, e os bons de matemática me fala aí depois quanto tempo deu. Graças a Deus. Nós já tivemos dias de culto de ensino aqui, em que acabou a energia, e alguém ligou o farol de lá para cá, a gente ficou aqui, lâmpada de emergência, momentos especiais. Já tivemos culto de ensino com 4, com 5, com 10, com 30, com 50 e com mais pessoas. Palavra de Deus, irmãos, que é tão odiada pelo mundo, mas ela é preciosa para todos nós. E eu queria entregar a Deus, com gratidão ao Senhor essa noite, este momento desta igreja que vai realinhar-se num outro tempo. Gratidão a Deus por tudo que Deus colocou aqui. Que você ore agora agradecendo ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nós queremos entregar ao Senhor esses anos todos que nós estivemos aqui, ministrando a Tua palavra em cultos especiais de ensino. Foram 28 anos quase, Senhor, em que nós estivemos, ó Senhor, nos dedicando para que a igreja pudesse ser instruída, Senhor, na maneira do ensino correto, o ensino da palavra, o ensino que traz, Senhor Jesus, um tempo, Senhor, abençoado, Senhor, de crescimento desde aquela época e também a época atual. Nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por todo esse período que o Senhor nos trouxe até aqui. Agora, Senhor, nós que vamos reiniciar ou recomeçar, ó Deus, algo que o Senhor tem nos conduzido. Há uma missão, Senhor, num projeto evangelístico sobre isso, e nós queremos pedir ao Senhor que venha confirmar, orientar, abençoar, nos trazer, Senhor, esta direção pelo Espírito Santo. Quero agradecer ao Senhor pelos dias bons e pelos dias não tão bons que nós passamos aqui também, Senhor, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor, ó Deus, e sendo renovados pelo Senhor na Tua palavra. Houveram noites frias, chuvosas, noites de muito calor, noites em que nós nem tínhamos recursos para um ventilador, mas aqui nós estávamos ainda quando também não tínhamos chegado aqui. O Senhor sempre foi o nosso provedor, o nosso libertador, o nosso guardador. Esta noite, Senhor, alguns que comigo estão desde aquela época, Senhor, eu somo a minha palavra de oração, a minha palavra de gratidão ao céu por esse tempo tão especial, por esse tempo que o Senhor tem colocado, Senhor, em especial para as nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, da Tua bênção. Senhor, tudo aquilo que for acontecer daqui para frente, que a mesma mão que estava nesses primeiros dias, seja a mão também que continue nos abençoando. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer de grande, de especial. Nós queremos entregar ao Senhor e queremos dizer, Senhor, que nós estamos, ó Pai querido, ainda, Senhor, com a disposição de servir ao Senhor. Então nos guarda, nos abençoa. Abençoa aqueles que se achegarão, abençoa aqueles que darão continuidade, abençoe aqueles, Senhor, que estarão fazendo obras ainda maiores, que estarão, Senhor, edificando grupos, edificando pessoas, formando discípulos. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos esta noite. Sê com cada um dos teus filhos e as tuas filhas aqui esta noite, em nome de Jesus, o Salvador. E toda a igreja diga amém, e dê uma calorosa salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Pode se sentar, querido. É isso mesmo aqui? Me ajuda. É 1400? Santo Deus. É tempo, hein? É tempo. Nasce gente, morre gente, forma gente. 1467 quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Bastante tempo, bastante tempo. E a gente descobre
que nada nós fizemos ainda. Tem muita coisa para ser feita. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com você, quero orar com você, tem algumas coisas para fazermos ainda hoje. E pedir a sua oração. Nós estamos buscando no Senhor. A proposta que foi feita para a igreja adquirir aquele imóvel, ela continua em pé. A gente está orando, está buscando. Hoje nós tivemos um não bem maiúsculo do banco, não queremos emprestar dinheiro para a igreja. Falta 200 mil para a gente poder adquirir, se for essa a vontade de Deus. Mas eu não fico preocupado com isso, eu fico preocupado se Deus quer. Porque se Deus quer, Deus vai dar condição. Se Deus quer, é ótimo. A gente fica pensando, um local excelente, são 10 mil metros, de 1.200.000 já deixaram por 650 mil, e estamos orando, né, para que, se for da vontade de Deus. Ontem nós pegamos os documentos, anteontem encaminhamos para o advogado, para ele dar uma lida nas coisas, e eu confesso a você que eu não estou nem um pouco preocupado com isso, mas nem um pouco mesmo. Eu só estou orando e dizendo: Senhor, se o Senhor estiver no negócio, vai dar tudo certo. O Senhor é capaz de fazer tanta coisa, não é, querido? Deus que já levantou corvo para sustentar profeta, Jesus que mandou Pedro pescar, abriu a boca, tirou valores para pagar. Então, para o nosso Deus nada é impossível, mas você precisa orar para que a vontade de Deus seja concluída, aquilo que Ele tem para nós. Se não for esse, um outro Ele vai colocar de uma maneira especial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta noite. Senhor Jesus, tu está vendo. 1 Samuel, capítulo 26. Capítulo 26. Eu tenho refletido um tempo sobre um texto bíblico, e o Espírito Santo tem me levado a alguns momentos a mais do que o comum nesta palavra. E engraçado que todas as vezes que eu me lembro, que eu releio esse texto, em que eu penso que para esse momento esgotou, o Espírito Santo fala: não, tem mais ainda, tem mais, tem mais. E eu quero falar com você sobre entrega esta noite. E daqui a pouco você vai ter um momento especial para aquilo que você quer entregar ao Senhor essa noite também. O livro de 1 Samuel, ele nos fala no seu capítulo 26, lá no verso 21. Então Saul disse: pequei, volta para casa, Davi meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei. Que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Capítulo 27, verso 1. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou seus 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Amém? Esse primeiro texto que nós acabamos de ler, ele conta parte da biografia de Davi, e a gente realmente
gosta só de falar dos feitos heróicos, os corretos, que os nossos heróis da fé, eles realizaram. Mas a Bíblia não esconde os seus erros, os seus momentos de depressão, as suas fragilidades e as suas carnalidades. O que a gente sabe de Davi é que esse texto que acabamos de ler faz parte do momento em que ele está sendo perseguido por Saul. A cabeça de Davi, a vida de Davi, está sendo desejada por Saul, por ira, por ciúme. Você já conhece a história. Só que não tem jeito, né? Ungido é ungido, não tem como. O que Deus tinha falado com Davi, o que Deus tinha enviado o profeta Samuel para ungir a vida de Davi, não é o ódio de Saul, não seria as falsas ou as corretas intenções de Saul. Digo correta no sentido das armadilhas que ele trouxe para Davi. Como assim? Você se lembra que ele estava na casa, na tenda de Saul, tocando a harpa, quando ele pega a lança e arremete contra Davi, e Davi se desvia, e não foi só essa vez, mas ele não conseguiu matar Davi. No entanto, a gente vê uma biografia de Davi que mata Golias, que vira tema de canções de Israel, e isso gera ao coração de Saul uma ira muito grande. Interessante, querido, que eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso, eu não conheço nenhuma pessoa da fé, sacerdote, profeta, líderes do nosso século, que por serem levantados pelo Senhor, deixaram de passar por sofrimentos, por perseguições, por abandonos, por decepções, por perseguição, às vezes por momentos de injustiça, porque isso faz parte. E quando o diabo sabe, ele percebe que você tem algo diferente da parte de Deus, eu percebo que até da parte de Deus é permitido até um ponto Satanás tentar, até um ponto ele forçar a barra, porque o desejo do diabo é nos fazer blasfemar, é nos fazer desistir. E você vê que com Jó, quando o Senhor fala com ele quer colocar dúvida no relacionamento de Jó com o Senhor, e ele fala assim, também pudera, né? O Senhor dá tudo o que Jó quer, tira as coisas dele para ver se ele não amaldiçoa. E você conhece os demais atos da história de Jó. O fato é que Davi já tinha passado por inúmeras tentativas de homicídio, inúmeras ações contra a vida dele, mas em todas elas o Senhor lhe deu vitória. Existe uma diferença de receber uma promessa e viver a expectativa dessa promessa. Não é porque Deus tem uma promessa sobre alguém, não é porque o Senhor tem um projeto de vida sobre alguém, que esta pessoa estará livre de passar por momentos diferentes dos outros. Pelo contrário, a quem muito o Senhor dá, muito até vai ser cobrado. Então toda pessoa, todo alguém, aquela que Deus tem algo diferente com ela vai passar por processos na sua vida que vão extrair dela todo o seu melhor ou todo o seu pior. E aí que alguns se destacam e outros são derrotados, outros são reprovados. É durante o processo em que nós estamos para alcançar aquilo que o Senhor projetou, é que muitas das vezes alguns param no meio do caminho. Paulo se aborrece quando João Marcos toma uma decisão antes que as coisas acontecessem, e causa isso uma dificuldade entre ele e Barnabé. O tempo amadureceu todo mundo. Amadureceu João Marcos, que Pedro traz ele para perto, né, no sentido filosófico, põe no colo, o discipula, amadurece, e anos depois, esse João Marcos que decepciona Paulo, será ele que vai levar suprimento, a capa para Paulo, quando todos aqueles que até então estavam do lado de Paulo, agora abandonaram a Paulo. Está Lucas,
e mais um ou outro, e é João Marcos que Paulo se lembra. O tempo, ele tem essa questão de melhorar a vida da gente. Tem gente que não melhora, tem gente que para e tem gente que piora, e tem gente que cresce, tem gente que vai para cima, tem gente que alcança de verdade aquilo que Deus tinha. O Paulo que está oferecido como libação agora é um Paulo mais maduro também, assim como João Marcos também. O que a gente percebe é que este João Marcos de agora, que este Paulo de agora, todos eles passaram pelo processo. Eu vinha pensando nesses últimos meses que o evangelho, o ministério, ele não é estático. A fé não é estática. A fé não é uma coisa que você recebe a Cristo hoje e todos os dias serão iguais. Pelo contrário, todos os dias, nossa vida, ela é oferecida como sacrifício ao Senhor. Deveria ser. O ministério não é uma linha tranquila, não é uma música suave. O ministério, a carreira da fé, é algo que nos leva, tempos em tempos, a reconhecer a nossa dependência de Deus. E se nós não olharmos com este olhar para as questões de Deus, nós paramos no meio do caminho e nós desistimos. E eu tenho dito para vocês que Satanás não precisa muita coisa para nos tirar do alvo. Basta nos distrair. Se ele nos distrair com qualquer fetiche, qualquer encantamento, com qualquer pisca-pisca, a gente já dá uma desviada daquilo que Deus tinha para nós. Esse homem que nós estamos vendo no capítulo 26, é um homem que vai ser rei de Israel. Já foi derramado óleo sobre a sua cabeça na primeira vez. Ele já não tem entre 14 a 16 anos, ele já está aqui, estamos pensando já num rapaz quase de 22, 23 anos. Está vivendo perseguições, ele tem promessa de Deus na vida dele. Só que quando ele desce, ele está na caverna de Adulão, e fugindo de Saul, Saul está dormindo. Quando ele desce, corta um pedaço do manto de Saul, e pega a lança de Saul, e ao amanhecer ele grita da caverna de Adulão, dizendo: ó rei, olha aí quem o Senhor está querendo matar. A sua vida estava em minhas mãos, eu pude feri-lo, mas não fiz. E aí você leu comigo o que Saul fala para ele. Fala: eu errei, Davi, eu pequei com você, eu realmente tenho cometido erros que eu não deveria ter cometido. Volta para casa, meu filho. Só que a declaração aqui de Saul não é uma declaração que vem do coração. Não é uma declaração de arrependimento. É uma declaração que, confortavelmente, para aquele momento, ele reconhecia que ele estava incapaz, que ele era incapaz. Ele faz uma declaração ainda dizendo: eu sei que os seus feitos heróicos serão grandes e tremendos. Volta para casa. Hoje eu desisto. Hoje eu reconheço que você é alguém que Deus levantou. Só que aí a história caminha e diz assim, que Davi pensou: eu não vou ficar. Eu vou para a terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, e ele fala algo assim que é muito sério. Ele diz: vai que Saul me capture. Quando sai isso da boca de Davi, começa uma brecha, abre-se uma porta, uma rotura, para que algumas coisas ruins viessem a acontecer. É quando Davi diz assim: eu vou fugir para a terra de Gate, eu vou ao rei Aques, porque lá eu sei que Saul não vai dar conta e não mais me perseguirá. No momento em que Davi toma esta conduta, esta decisão, ele tira o controle das mãos de Deus. Quando ele olha para o natural, quando ele para de refletir no Deus que tem o sustentado, do Deus que estava lhe dando livramentos, abre-se oportunidade para a carne se manifestar. Até então, não dá para falar aqui de Satanás, porque não é. Aqui é decisão carnal, é decisão humana. Como pode alguém ungido,
Como pode alguém que tem promessa de Deus, como pode alguém que tem marcas na sua vida, de livramentos de Deus, dizer, um dia Saul me apanhará? Quem declara isso, acabou a fé, irmão. Se não acabou a fé, falhou. Quer dizer que o óleo que Deus derramou na sua cabeça foi engano. Aquela profecia que Deus te deu foi engano. Aquela revelação foi engano. Quando nós tomamos esse procedimento aqui, vai que me apanha, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor sabe de tudo, mas sabe como é que é? Eu estou percebendo que as coisas não estão como eu achava que tinham que estar. E ele diz, um dia Saul poderá me apanhar. Tudo que o inimigo precisa é só nos distrair. E tem coisas que somos nós que abrimos a nossa boca, a nossa vida, nosso comportamento, nossas ações, para que ele venha passar o rastelo na nossa família, na nossa casa e às vezes até no ministério. É quando nós cantamos, pregamos, falamos, mas os nossos atos secundários vão em desalinhamento com aquilo que nós até então dizíamos que era verdade. Quando ele diz, vou para Gate, ele tira das mãos de Deus. Deus que não falhou com ele. Ele se esqueceu que ele estava lá no pasto, desprezado pelos seus irmãos, não muito merecido pelo seu pai, mas Deus o achou no pasto. E desde o pasto até Golias, e de Golias para cá, Deus não falhou com ele. Se você olhar para a tua vida nos últimos 20 anos, quantas coisas aconteceram na tua família, na tua casa, na tua vida profissional? Quantos dias, eu não sei você, que já deu vontade de desistir, de parar? E olha que tem gente que já disse assim, Senhor me leva, eu não aguento mais. Quantos aqui, que mesmo recebendo promessas de Deus, mas durante o processo da configuração da promessa, seja o processo, tomou algum caminho que não era o caminho que Deus desejou? Então nós entregamos algo nas mãos de Deus aqui, mas nos anos seguintes, ou nos meses seguintes, nós pegamos isto que entregamos nas mãos de Deus e procuramos alguém humanamente para dar solução para aquilo que Deus estava cuidando. Então eu entreguei minha vida, eu entreguei isto ao Senhor, eu disse sim ao Senhor, eu me coloquei na disposição do Senhor, mas como se passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 ou 20 anos, e ainda não aconteceu aquilo que Ele falou, eu procuro um advogado, eu procuro um especialista, eu procuro alguém, e aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu, na prática, faço isso. O Senhor teve o seu tempo para resolver, me dá aqui. Como é que Deus pode agora cumprir aquilo que eu tirei das mãos dele? Me diga, como que alguém pode entregar uma correspondência que eu dei para essa pessoa entregar, e depois eu mesmo com as minhas mãos fui lá e tirei das mãos da pessoa? Como é que essa correspondência pode chegar ao destino por parte daquela pessoa, quando eu tirei da mão dela e disse, deixa que eu entrego? Assim, um dos heróis da fé, ele age, quando ele diz assim, mesmo, ele fez algo fantástico. A tropa de Saul está embaixo, ele está com 600 homens em cima, o número que está abaixo é 10 vezes maior do que os que estão acima, e ele com 600 homens consegue entrar pelo acampamento, corta a orla do manto, pega a lança, e Deus manifesta dizendo em atitude que Deus estava com ele. Mesmo Saul falando em verdades, Davi profere uma ação que vai abrir um problema na vida dele. E o capítulo de número 27 começa dizendo que ele toma então a decisão de tirar das mãos de Deus.
aquilo que Deus prometeu para ele. E ele declara isso. Nós podemos praticar algumas ações verbalmente, em ações físicas, com práticas. Quando ele diz, vou para Gate, porque um dia Saul me apanhará. Para aí, então não faz sentido mais para você o que Deus prometeu. Então agora você está dizendo, Deus é Deus, mas Deus pode ter se cansado de mim. Deus pode ter desistido do plano. Ou Deus se equivocou no plano. Porque literalmente é isso que a gente faz. Quando a gente diz, eis-me aqui, e eu vou para um outro caminho. Capítulo 30 de 1 Samuel. Davi já está 1 ano e meio morando em Gate. 1 ano e meio. E no capítulo 30, os filisteus estão felizes, porque a máquina de guerra, o lutador, o homem que matou um dos homens maiores, já não luta mais por Israel, agora luta por Gate. Está vivendo na região de Ziglac, onde nesta região é região onde os filisteus têm o domínio. Um dia, os filisteus foram inimigo de Davi e de Israel. De Israel continuam, mas de Davi, por causa daquela ação, ou talvez porque ele ainda não tinha assumido o trono, ou porque ele não pensou, só porque ele não pensou, não refletiu, ele tira das mãos de Deus a continuidade. Se eu fosse dar um exemplo humano, ele pegou o joystick que estava na mão de Deus e disse, me dá que eu sei como fazer. Ele pegou o controle, o mouse, e disse, Deus, é comigo. Deixa que eu sei manusear a minha vida. Porque os anos se passaram, e até agora nada de trono. Ou o tempo está passando, e eu estou vivendo num momento hoje, que até a herança que eu recebi, eu estou tendo que abrir mão e morar em Gate. Só que o texto de 1 Samuel capítulo 30, se você olhar do 27, 28, 29, em nenhum desses capítulos você vai encontrar, então disse o Senhor, isto mesmo Davi, eu te mandei para lá. Pegou uma situação que foi confortável para ele, porque a pressão, eu também tenho dito aqui, que a pressão que você aguenta determinará o tamanho das tuas conquistas. A pressão que você suporta, até o nível de pressão que você suporta, representa até onde Deus pode colocar-nos, ou colocar você, ou colocar a mim. Este momento da vida de Davi, ele muda as coisas e vai morar em Gate. Verso 3. No capítulo 1, aliás, no capítulo 30, do verso 1 e 2, Davi vai lutar por Gate. Só que o rei Aques, ele é persuadido pelos seus príncipes a dispensar Davi. Porque eles falam, se esse Davi for lutar com a gente agora contra Israel, vai que ele nos sabote lá. Vai que ele resolva reatar a paz com Saul, através de matança em nós. E ele é dispensado. Só que 1 ano e meio atrás, este rei Aques deu a Davi a região de Ziglac, que é onde ele vai morar, com os 600 homens, as esposas e os seus pertences. 1 ano e meio, tudo vai, Davi dá uns ataques, vence, extermina alguns inimigos. Na verdade, ele está ajudando Judá, mas ele não deixa que o rei Aques saiba do que ele fez. O rei Aques acha que Davi nunca mais vai voltar a ser fiel a Israel. E ele tem confiança nisso. É que Deus é misericordioso, querido. Nas nossas atitudes erradas, às vezes Deus é misericordioso. Às vezes a gente dá trabalho para anjos, para Deus, para o Espírito Santo. Quando a guerra é declarada, Davi e os 600 homens vão ao encontro de Aques para lutar. E aí o capítulo 30, no verso 3 diz, quando Davi e seus homens viram a cidade queimada
e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e filhas. Lamentaram e choraram em voz alta até não aguentar mais. Verso de número 8. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado. Se você voltar para o verso de número 6, essa resposta de Deus para Davi, dizendo pode ir, só acontece quando Davi relembra, no momento de crise, de novamente entregar ao Senhor o controle da sua vida. Quando os homens voltam com ele e percebe que as esposas foram levadas, percebe que os filhos desses homens foram levados, o verso 6 diz que quando Davi vê Ziglague queimada, que o rei Aques fala, pode voltar, não é para você lutar, e ele volta, os amalequitas tinham informações de que Davi não estaria ali em Ziglague, e tacam fogo em Ziglague, levam as mulheres, filhos, gados, ovelhas, levam tudo. Quando 600 homens voltam com Davi, o texto diz no verso 6, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados, e por terem perdido seus filhos e suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. É quando as pedras, pastor Agostinho, estão nas mãos dos amigos de Davi, que até um minuto atrás andavam juntos. Quando as pedras estão nas mãos para serem lançadas nele, e de fato, pelo que Davi fez no capítulo 27, os homens estavam revoltados, porque ele, o líder, nesse momento, ele não tinha que estar chorando, ele tinha que tomar uma atitude. E o texto diz que Davi ficou amargurado, ficou prostrado, porque tudo o que tinha em Ziglague, as famílias, os bens, haviam sido levados. E no final desse texto que a gente leu ali, no verso de número 7, ele ora. Por que não orou antes de ir para Gate? Por que não pensou antes de fazer? Sabe, queridos, Davi não consultou o Senhor se era para ir para Gate, se era para servir ao rei Aques, e nem perguntou se era para ele pelejar numa batalha junto com Aques contra o seu povo. Mas ele foi. Ele já tinha ido morar em Ziglague. Ele já tinha declarado que Saul ia lhe apanhar. Ou seja, o Deus que lhe prometeu o trono parece que ficou agora imparcial, ou melhor, parcial. Ficou incompetente. Não poderá mais fazer. Talvez Davi tenha pensado, bom, Deus prometeu, Deus falou, mas, e ele vai morar em Ziglague, e é em Ziglague que nesses 1 ano e meio, mais ou menos, Davi, ele fica lá, até o dia em que, se Deus não socorre, dá tudo de ruim. Quando ele volta, a cidade então está destruída, ele se prostra, chora e quase que ele é apedrejado. O homem que matou Golias, o homem que as mulheres cantavam as canções sobre ele, agora tem por um instante, milésimo de segundo, toda a promessa poderia acabar ali, porque ele tirou das mãos de Deus e trouxe para ele resolver. Todas as vezes que filhos de Deus tiram das mãos de Deus o que Deus estava cuidando, termina ruim. Por misericórdia, Deus às vezes nos poupa a vida, poupa a família, mas as marcas ficam. Quando Davi foi para lá, Deus não foi consultado. Deus não disse por profeta nenhum, vai. Deus não mandou ele lutar essa guerra. Deus não mandou ele servir a Aques. E muito menos Deus mandou que ele lutasse contra os seus irmãos. Foi o próprio Davi. E quando os amalequitas, eles sabem que Davi vai lutar com Aques,
o texto me mostra algo interessante. Primeiro, a gente precisa lembrar que a providência de Deus se manifestou, porque quando Davi vai lutar com o Ax contra Israel, se formos olhar por uma linha teológica, possivelmente, talvez ele lutasse sim contra os seus irmãos. Ou talvez ele recobrasse a ideia, falando, eu não vou lutar contra os meus irmãos. Só que quando ele vai lá, o rei o dispensa, ali já tem uma ação de Deus, para que ele não trouxesse sobre ele sangue dos seus irmãos. Então quando ele volta dispensado da guerra, mas encontra Ziglag queimado, até nisso Deus estava poupando a vida de Davi. Agora, eu quero trabalhar com você, o Espírito tem me conduzido nisso essa semana, sobre por que a gente entrega algumas coisas nas mãos de Deus, ou como a gente canta o hino da harpa antigamente, tudo entregarei, tudo entregarei. Só que amanhã, diante de uma luta, de uma proposta, de uma perseguição, de um abandono, de uma frustração, já não é tudo, é quase tudo, Senhor. Diante de uma palavra que não recebi, que eu estou esperando, diante de uma possibilidade, eu chuto o ministério, eu chuto a vida, eu chuto o casamento, eu largo tudo. Por quê? Porque estava nas mãos de Deus, mas eu pensei talvez como Saul, até agora não deu nada, até agora não fluiu nada. E às vezes, algumas coisas o inimigo ele sabe fazer como a lenda de Midas. Parece que o que brilha lá é ouro, e vai dar certo. Só que a promessa veio dele, e quando eu tomei a chave, eu disse, me dá que eu controlo, Deus não tem responsabilidade nenhuma mais. Fui eu que tirei das mãos de Deus. Fui eu quem me afastei dos caminhos do Senhor. E se afastar dos caminhos do Senhor não necessariamente é sair da igreja. É se afastar daquilo que Deus tinha para mim, ou que Deus tem para você, ou que Deus tem para nós. É a proposta que Deus tinha para nós. Quando Davi vai para esta terra, e ele volta neste dia, e Ziglag está queimada, ele chora, porque tudo que ele tinha conquistado, durante esse tempo todo, não só 1 ano e meio, as coisas deram ruins. E eu vejo como Deus é misericordioso. Às vezes o que nós estamos olhando hoje como algo perdido, ao entregarmos novamente hoje nas mãos do Senhor, o Senhor pode transformar, Ele pode renovar, Ele pode perdoar. E aliás, o Senhor, Ele é rico nisso. Olhando para esse texto, Davi não obedeceu ao Senhor. E 3 motivos para não obedecermos ao Senhor. Primeiro motivo porque a gente não obedece ao Senhor: irresponsabilidade. Segundo motivo porque a gente não obedece ao Senhor 100%, por desleixo. Terceiro motivo porque nós não obedecemos ao Senhor na integralidade, por rebeldia. Primeiro motivo, irresponsabilidade. Segundo motivo, desleixo. Terceiro motivo, rebeldia. E quando fazemos coisas mal feitas, as consequências voltarão contra nós mesmos. Então, motivos pelos quais nós não obedecemos ao Senhor. Primeiro, porque às vezes somos irresponsáveis. Segundo, nós nos fazemos com coisas ou ações desleixadas. E terceiro, porque eu não quero. Eu sei que eu tenho, eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu fui comissionado, eu sei que Ele tem uma promessa, mas eu me rebelo. Eu não quero. Só que tem uma coisa: quando eu tomo essa decisão, eu preciso estar preparado, porque quando eu faço as coisas para Deus com irresponsabilidade, com desleixo ou com rebeldia, eu preciso me lembrar que estas coisas que eu estou trazendo na ação para a fé, para com Deus, vão voltar para mim, não em bênçãos, mas vão voltar de uma forma em que vão me trazer consequências ruins. E o texto diz que já começou com Saul, que quando ele não mata Amaleque e deixa viver um povo, esses homens se fortalecem. Passam uns anos, capítulo 26 e capítulo 25 de 1 Samuel,
Davi dá contra os amalequitas e também não extermina eles. É a segunda vez, uma outra missão que eles não fazem. Nem Saul cumpre e nem Davi cumpre. Sabe, querido, o fato de Davi e Saul não fizerem o que Deus mandou, Ziglague vai ser vitimada. E é sempre assim, quando a gente não faz aquilo que Deus coloca para a gente fazer, ou quando nós tiramos das mãos de Deus aquilo que Deus estava cuidando, ou quando a gente vai para onde não era o local que Deus nos mandou estar. Quando Davi e seus homens vão para Gate, eles vencem. Até então não tem uma história de perda, mas 1 ano e meio depois, por ter escolhido Gate e não ficado naquilo que Deus falou, eles têm a primeira derrota da vida. É a primeira derrota da vida de Saul, de Davi, e a primeira derrota da vida dos seus homens. Porque ir para Gate, morar em Ziglague, foi um erro de alto risco. E aí, meu irmão, a gente percebe que essa decisão de Davi, que é o marido da sua casa, que é o líder daqueles homens, que é o ungido do Senhor, que é o futuro rei de Israel, foi uma decisão errada e de alto risco. E ele tomou uma decisão por conta própria, porque Gate não foi o comando de Deus para ele estar lá. E quando nós tiramos das mãos de Deus, tudo que vai acontecer é por nossa conta e risco. Uma coisa é estar no deserto sendo cuidado por Deus. A outra coisa é para ir para a beira de riacho e sem estar cuidado por Deus. Uma coisa é ser alimentado por corvos em terra seca, mas está sendo alimentado. A outra coisa é estar morando em floresta e estar sem a bênção de Deus. Perceba que enquanto ele está confiando em Deus, sua família não é sequestrada. Suas mulheres não foram quase que estupradas. Seus filhos não foram quase que mortos. Os seus bens não foram levados nem saqueados. Porque quando Davi tira das mãos de Deus, ele assume por conta própria o que pode acontecer. E quando nós tiramos das mãos de Deus aquilo que Deus estava cuidando, é por nossa conta e risco. Repete comigo: tudo que eu tiro da mão de Deus, eu assumo os riscos. Esse texto nos mostra que nós não somos inerrantes, mas a gente precisa reconhecer quando a gente erra. E quando nós não reconhecemos que erramos, nós abrimos brecha. O ser humano erra, nós erramos. Mas quando nós não reconhecemos que erramos, nós abrimos brecha para aquilo de ruim acontecer. E quando nós reconhecemos, quando a pessoa reconhece, olha, eu errei quando eu tirei da mão de Deus, Deus recebe. Deus não é um Deus rancoroso que quer nos ver sofrendo. Mas uma coisa Deus nos fala: não adianta você reconhecer que errou, pedir o meu perdão e ficar prostrado. Levanta a cabeça, vai para cima, continua andando com o Senhor. Porque a marca que o mundo gosta de trazer e que o inferno gosta de trazer é depois de errar que a gente fique prostrado. E a palavra de Deus para nós essa noite é: entrega. Escute bem, irmão e irmã, amigos que estão aqui. Deus não vai dizer para você assim esta noite ou daqui para frente: pega de novo aquilo que estava em minhas mãos e me devolve. Porque isso seria não verdadeiro. Porque tem que partir de nós a entrega. Tem que partir de nós o desejo de voltar e deixar o Senhor Jesus cuidar da nossa vida. Não adianta Deus falar: olha, eu quero de volta, mas na verdade eu não quero. Mas quando nós reconhecemos e deixamos de ficar prostrados, há uma porta que se abre para Deus começar a fazer a diferença na nossa vida. Quando a gente nega, quando a gente não reconhece, os problemas, eles aumentam. Os problemas aumentam quando nós insistimos em negar. Enquanto eu bato o meu pé, enquanto eu fecho a minha cara, enquanto eu tomo as minhas decisões, os problemas não vão fechar, não vão diminuir e não vão deixar de existir. As situações ficam cada vez piores quando o coração fica endurecido. Quase que Davi morre.
as pedras estavam nas mãos dos seus amigos, não era inimigos. É nessa hora que ele tem um lapso de espiritualidade, um lapso de memória. Ele diz: chame o sacerdote. As pedras já iam ser lançadas sobre ele. Quando ele toma essa atitude, começa no mundo espiritual a abrir possibilidade do Senhor fazer coisas extraordinárias. Quando ele consulta o Senhor, é aí que está. É quando ele vai de novo entregar nas mãos de Deus. Deveria de ter feito isso 1 ano e meio antes, não agora apenas. Por misericórdia, Deus deixou só a cidade ser queimada. Poderia ter perdido as mulheres, os filhos, todos eles. E ele mesmo poderia ter estragado o futuro que Deus tinha para ele. Ele poderia ter estragado a ascensão ao trono. Porque se Deus não protege ele daquela maneira, ele não seria o rei de Israel, apesar de ter a promessa. Sabe, querido, nós arrumamos problemas por comprar guerras que Deus não mandou entrar. A guerra dos filisteus contra Israel não era uma guerra que Davi tinha que entrar. Às vezes nós reclamamos porque estamos vivendo certas situações hoje, e por algumas que vão chegar. Só não pensamos que Deus nunca mandou entrar ou comprar a guerra dos outros. Às vezes eu vou colocar minhas mãos num processo em que Deus está tratando com alguém, tratando com uma casa, e eu coloquei minhas mãos e eu trouxe a guerra para mim. Por estarmos fora de posição, nós podemos expor gente inocente à morte. Quando nós não tomamos a nossa posição de continuar, o chefe da casa, a esposa, o pastor, o obreiro, o empresário cristão, nós precisamos deixar Deus no controle. Nós, enquanto homens, temos que fazer tudo que é lícito, moral e bíblico, mas nunca deixar de orar e deixar que Deus cuide de tudo. Quando Davi tirou das mãos de Deus e foi para Gate, até guerra que ele não tinha que entrar, ele entrou. E quase que ele não vai viver o que Deus tinha para ele. O que a gente encontra nesse texto é que quase que a sua falta de atitude correta leva a gente inocente à morte. Você já parou para pensar se os amalequitas tivessem estuprado as mulheres dos seus homens, dos seus amigos? Se eles tivessem violentado os meninos e meninas, filhos deles? O que um erro, o que tirar das mãos de Deus pode levar? A gente olha para esse texto e vê que a emoção é adversária do equilíbrio. Repete comigo: emoção é adversário do equilíbrio. Quando estivermos em nossas posições, podemos descansar, porque Deus está cuidando da nossa casa. Quando nós estivermos em nossa posição, fique tranquilo. Deus muda a cabeça do juiz. Deus muda a cabeça de quem estava cuidando para te demitir. E se Deus ainda permitir que te demita, é porque Ele tem algo extraordinário ali na frente. Irmãos, eu vou insistir com você. Esta é a noite da entrega. Entrega novamente nas mãos do Senhor. A tua família, os teus filhos, teu casamento, teu ministério, a tua fé, até os teus erros, entrega nas mãos do Senhor. Porque quando a gente entrega nas mãos do Senhor, você pode dormir tranquilo, que amanhã o Senhor já cuidou de você, já cuidou da tua casa, Ele já cuidou da igreja, Ele já cuidou do teu futuro, Ele já cuidou. Homem e mulher de Deus nunca deve agir por emoção. Olhamos para esse texto, olha o que é tirar das mãos de Deus e murmurar. O poder da murmuração. Aonde a murmuração pode levar um ungido. Aonde a murmuração pode levar um pastor. Aonde a murmuração pode levar uma família. Aonde a murmuração pode trazer Satanás para morar na sala de casa. Murmuração. Muitas vezes, nossas maiores virtudes se tornam nossos maiores defeitos. Eu vou repetir.
Muitas vezes, nossas maiores virtudes se tornam nossos maiores defeitos, porque nós achamos que não temos mais que dar satisfação para ninguém. Nós achamos que temos duas pernas, que enxergamos, que falamos, que ouvimos, que o dinheiro está caindo na conta. A gente não precisa mais dar satisfação, nem para Deus. Quando a gente olha para esse texto, a máquina de guerra, o homem que tinha espada de Golias, o homem que matou um dos maiores líderes de guerra dos filisteus, foi por causa das suas virtudes, que afloraram, que ele se tornou, pelas suas virtudes, um homem com defeitos. Isso repete lá na frente com Batseba. Grave bem isso. Muitas vezes, nossas maiores virtudes se tornam nossos maiores defeitos. É cheio de qualidade, é cheio de valores, mas saiu do governo de Deus. Vou pegar o meu dom e vou usar ali. Vou pegar as minhas virtudes e vou fazer isso. Só tem um negócio. Tudo isso você tem, eu tenho, porque Ele entregou. Quando eu tirei das mãos dele, eu estou assumindo o risco das coisas que podem me acontecer. Para saber o que está dentro do coração, é só você ouvir o que sai da sua boca. Quer saber como é que anda a tua espiritualidade, a tua fé? Avalie o que sai da tua boca. Quais são as conversas que estão saindo na mesa de casa, dentro do carro? Quer saber como é que está a fé? Diga, vou para Gate, porque Davi, ou melhor, Saul, vai me apanhar. O que sai da nossa boca é o que mostra o que está no coração. Em nossa obediência e disposição está a ponte para milagres. Quando nós obedecemos e quando nós nos expomos, há uma ponte que nos levará para milagres com o Senhor. Aquilo que eu tirei das mãos de Deus, eu quebro, eu tiro, eu anulo. As nossas decisões não têm nada a ver com o que sentimos. Quando eu tomo uma decisão de tirar das mãos de Deus, não é porque eu estou sentindo nada, é porque eu simplesmente, carnalmente, achei e fiz. Qual é o contrário, o lado positivo desta afirmação? Que muitas das vezes eu vou tomar decisões, mesmo que eu não esteja sentindo vontade de tomar, mas eu vou tomar confiando no Senhor. Você veio para o culto hoje, talvez você tenha alguns problemas insolúveis, talvez você tenha situações que ainda não se resolveram, e talvez você esteja dizendo aleluia, glória a Deus, cantando, aplaudindo ao Senhor. Você não está nem sentindo para fazer isso, mas você está fazendo porque você confia no Senhor. Tem dias que a gente vem para o culto, tem dias que a gente vai trabalhar, tem dias em que a senhora faz comida, o senhor faz comida, tem dia em que a gente está andando no carro, sem vontade, sem expectativa, mas a gente levantou de manhã, orou ao Senhor, a gente agradeceu ao Senhor. Você abriu o armário da cozinha, não tinha tudo que você queria, mas tinha alguma coisa lá. Você até fez a comida que não era aquela que você queria fazer, mas você agradeceu a Deus pelo que está lá. Escute bem, é na obediência e disposição, é nisso que abre ponte para milagres. Se Davi fica na região de Israel, se ele não vai para Gate, se ele não tira das mãos de Deus, não tinha acontecido isso. Não somos guiados por nossas decisões. Quem é crente não toma decisão na carne, toma decisão no Senhor. Quando Davi consulta o Senhor, a hora que ele vai ser apedrejado, é a hora que ele fala: chame o profeta, chame o sacerdote. Subirei eu? Ah, meu irmão, essa é a noite da entrega. Daqui a alguns minutos, você vai ter a chance de tomar alguma decisão física, corporal, espiritual. Eu não vou te levar a fazer isso na carne. Eu sei que Deus hoje pode estar quebrando correntes que estavam segurando por anos.
Eu sei que algumas coisas que estavam travadas, Deus pode cortar hoje. Eu sei que algumas coisas que estavam fechadas, Deus pode abrir a porta hoje. É quando Davi consulta o Senhor. Aqui estão os homens com as pedras nas mãos. E quando ele fala, chame o sacerdote, os homens param. Está voltando a fé. As virtudes sem Deus não valem nada. Mas virtude com Deus, show de bola. Quando ele consulta o Senhor fala, pode ir. É quando ele consulta, e é isso que nós devemos fazer, é entregar o controle de tudo nas mãos do Senhor. Pergunta para a gente orar, como é que você vê Deus na sua vida hoje? Responde para a tua alma agora. Senhoras, senhores, moços, anciões, como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus hoje? Como é que você enxerga? Um Deus que não cuida de você mais? Como é que você enxerga o Senhor? Quero te dar 30 segundos para você fechar os teus olhos e responder para a tua alma, como você enxerga o Senhor. Será que Deus, no seu olhar, é um Deus só da escrita, do papel? Ou será que esse culto de entrega esta noite, que além de entregarmos esses 28 anos, nós estaremos entregando outras coisas ao Senhor? Davi consulta o Senhor, e Deus lhe responde. E ao ouvir o Senhor, ele traz o que perdeu de volta dos amalequitas. Pode abrir teus olhos? Como você vê o Senhor? Como você enxerga o Senhor? Bendita a hora que ele diz, chame o sacerdote. Irmãos, a Bíblia não erra. A palavra de Deus é inerrante. Se tirou da mão de Deus, precisa estar ciente do alto risco que está se colocando. Deus não tem responsabilidade nenhuma quando eu tiro da mão dele para me governar. Quando ele vai morrer, quando ele vai ser apedrejado, ele diz, chame o sacerdote. É quando ele está tomando uma decisão. Lembre-se que há 1 ano e meio atrás, ele está fazendo coisas que Deus não mandou ele fazer. Faz 1 ano e meio que Davi não consulta um sacerdote. Faz 1 ano e meio que Davi está tomando decisões por sua cabeça. Faz 1 ano e meio que o futuro rei de Israel está dando trabalho. Mas ele não é ungido? Mas ele está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Ele foi para Gate. Quem que disse que Deus mandou ele para Gate? Quem que disse que Deus mandou ele ficar debaixo do governo de Aques? Quem que disse para ele morar em Ziglac? Quando ele toma essa decisão, Deus fica em silêncio. Não é que Deus deixou de olhar, Deus está olhando. Eu só não morri até hoje, porque a misericórdia de Deus tem me sustentado. Eu já fui Davi. Às vezes sou Davi. Infelizmente, talvez eu serei Davi em algumas coisas. Até o último momento da sua vida hoje, irmão e irmã, há uma possibilidade de retornar, de evitar aquilo que Deus não está no governo. Quando Davi consulta o Senhor, eu olho para esse texto, eu acho interessante, porque Deus podia, apesar de que foi Urim e o Tumim, né, pedras no peitoral do sacerdote, Deus poderia tomar a boca do profeta e dizer assim, agora você vem falar comigo, né? Resolve, Davi. Mas Deus não falou isso, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração que se arrepende. Quando Davi
através do sacerdote, consulta a um aquebrantar, a espada, os bens, o dinheiro, a valentia, as virtudes, não evitaram de uma tragédia bater na casa dele. Tudo isso porque ele tirou das mãos do Senhor. 24 horas por dia. Talvez você esteja recebendo propostas para tirar da mão dele. Porque uma proposta, porque brilhou, porque apareceu, porque eu achei. Como pastor, eu sofro essa tentação na minha carne. Às vezes no meu espírito. Pare, desista, pega esse caminho, diminui, desacelera. É tirar das mãos de Deus e trazer para o meu controle. Quando Davi traz para o controle dele, ele está no conforto da carne. E não tem nada mais confortável, gostoso do que a nossa carne governar. Mas não tem nada mais lindo que o diabo odeia do que alguém que é governado pelo Senhor. Quando ele consulta, o Senhor disse: pode ir, vou te dar tudo de volta. E se você ler o final do capítulo, um pouco antes, você vai perceber que até o despojo de guerra, o Senhor aumentou na vida de Davi. Então hoje, entregue tudo nas mãos dele. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Esse culto marca uma entrega hoje. Uma entrega de anos de algo que eu vinha fazendo. Mas esse culto também, eu tenho algumas coisas que eu quero entregar ao Senhor em espírito. Você deve ter algumas coisas que você deseja entregar ao Senhor em espírito também agora. Mas o mundo espiritual, não espere que Deus vai pegar você pela mão, porque Ele pode. Mas quem quer, se manifesta, age. Se tem algo que esta noite você quer entregar novamente nas mãos do Senhor, tome alguma atitude agora. Nós vamos adorar o Senhor. Fique sentado de olhos fechados, a gente já está para terminar o culto. E como eu disse a você, meu irmão, não espere que Deus vá tocar em você para você se manifestar e fazer alguma coisa. As coisas podem mudar. É você, sou eu, quem temos que tomar alguma decisão ou decisões para isso. Se está no teu coração, se a palavra falou com você, agora é você que se posiciona. Eu vim aqui para orar, tem alguns amigos pastores, pastor Luiz também, nós estamos aqui para orar. Mas não espere que o Espírito Santo vá fazer um redemoinho aqui, vai até você e vai falar: não. Se Davi não age, se Davi não busca, se ele não chama o sacerdote, ele ia amargar. Todas as vezes que nós reconhecemos que do altar sai cura, todas as vezes que nós reconhecemos que do altar sai a palavra profética, já é o primeiro passo. Agora o que a gente vai fazer diante do altar é diferente. Não é o altar mais que tem que ir até você, é você que deve se posicionar. O Senhor é o Deus que restaura a sorte de Davi. Ele é o Deus que restaura tudo que ele perdeu. Ele restaura, Ele traz de volta. Ele traz de volta a honra, Ele traz de volta os bens, Ele traz de volta o sorriso. Mas foi Davi quem teve que se posicionar. E nós vamos, querido, orar agora. Aqui, quero convidar o pastor Agostinho para me ajudar, pastor Luiz Vicente para me